Olá, gente! A aula que eu trago para vocês é uma aula teórica e prática, onde eu apresento para vocês como se faz a identificação de circuitos elétricos, de componentes elétricos em uma instalação elétrica, conforme estabelece a NBR 5410 de 2004. Trago também uma parte prática, onde utilizo um dispositivo que identifica o disjuntor correspondente àquela tomada que você está efetuando os testes de identificação do circuito. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula. É uma aula sobre a identificação de circuitos elétricos e componentes, conforme estabelece a NBR 5410 de 2004. Essa aula vocês vão ver o que deve ser identificado em um circuito elétrico, num quadro elétrico, e entender também como se faz para fazer a identificação de circuitos de tomadas de uso geral, por exemplo, de forma automática, utilizando um dispositivo transmissor-receptor. Primeiramente, é muito importante da gente fazer alguns questionamentos, conforme estabelece a própria NBR 5410. A NBR 5410, ela estabelece que placas, etiquetas e outros meios adequados de identificação devem permitir identificar a finalidade dos dispositivos de comando, manobra ou proteção, a menos que não exista nenhuma possibilidade de que haja uma confusão. Então, é importante, ao terminar o seu projeto elétrico, efetuar de forma correta a identificação dos circuitos, conforme estabelece a NBR 5410. Se a atuação de um dispositivo de comando, manobra ou proteção não puder ser observada pelo operador e disso puder resultar perigo, deve ser provida alguma sinalização à vista do operador. Então, quando você constrói uma instalação elétrica, todos os circuitos têm que ser muito bem identificados, né, para ter maior segurança caso exista a necessidade de fazer a interrupção de um determinado circuito. Outro ponto importante são relacionados com as linhas elétricas. As linhas elétricas, elas devem ser dispostas ou marcadas de modo a permitir sua identificação quando da realização de verificações, no caso de ensaios, reparos ou modificações na instalação. Então, é muito claro que a NBR 5410 de 2004, ela estabelece com clareza a necessidade da identificação dos componentes elétricos em uma instalação elétrica. Outro ponto muito importante a ser tratado, fala sobre os condutores, que qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou uma veia de cabo multipolar utilizado como condutor neutro, ele deve ser identificado conforme a sua função ou conforme essa função. Em caso de identificação por cor do condutor neutro, por exemplo, deve ser usada a cor azul clara na isolação do condutor isolado, ou na veia de cabo multipolar, ou na cobertura do cabo unipolar. Outro ponto importante é que os dispositivos de proteção devem ser
dispostos e identificados de forma que seja fácil reconhecer os respectivos circuitos protegidos. Em caso de necessidade de interromper um circuito de tomada de uso geral, por exemplo, num quadro de distribuição, num quadro elétrico, é importante que nesse dispositivo de proteção e manobra seja identificado qual circuito que pertence àquele disjuntor. Bom, outro ponto que eu trago para vocês, aproveitando a questão da identificação, a instalação elétrica, ela deve ser executada a partir de um projeto específico, como vocês podem ter visto alguns projetos no canal aqui nosso do YouTube. A instalação elétrica, então, ela deve ser executada a partir de projeto específico, que esse projeto deve conter, no mínimo, as plantas, os esquemas unifilares e outros, quando aplicáveis, detalhes de montagem, quando for necessários, memorial descritivo da instalação, especificação dos componentes, seria a descrição, as características nominais e as normas que devem atender. E também os parâmetros de projeto, correntes de curto-circuito, queda de tensão, fatores de demanda considerados, temperatura ambiente, etc. Então, isso são fatores muito importantes quando a instalação for executada a partir de um projeto específico. E ela deve conter esses itens que eu apresento para vocês. Outro ponto que eu coloquei em vermelho, a instalação elétrica, após concluída, a documentação indicada acima, essa documentação, deve ser revisada e atualizada de forma a corresponder fielmente o que foi executado. É a documentação que a gente chama documentação como construída, ou o as-built. Então, isso é importante. Nesse as-built, você tem também a identificação correta dos condutores, a identificação dos circuitos e disjuntores. Bom, continuando ainda, e quando o circuito, aí vemos a situação problema, e quando o circuito não está identificado, o que fazer? Bom, os identificadores automáticos de circuito, eles tornam a localização de circuitos em corrente alternada mais rápida e mais fácil. Então, ao invés de você, eu estou fazendo uma inspeção elétrica e quero identificar os circuitos de tomada de uso geral, qual o disjuntor que faz a proteção daquelas tomadas. Ao invés de fazer tentativa e erro, sair desligando os disjuntores e medindo a tensão nas tomadas, a gente utiliza um transmissor / receptor que permite fazer essa identificação automática, como nós vamos ver na aula, nessa aula, uma prática que eu vou mostrar para vocês. Com a identificação confiável, esses dispositivos, os aparelhos, eles têm uma identificação confiável e pode-se ter certeza de localizar o disjuntor correto. Vou mostrar para vocês. Esse dispositivo ele elimina o processo de tentativa e erro da identificação dos circuitos, proporcionando aplicações mais seguras e mais confiáveis. É o que a IPT Engenharia utiliza quando, numa manutenção, se quer identificar os circuitos elétricos conforme estabelece a NBR 5410. Bom, a gente encontra-se rapidamente os disjuntores corretos de forma automática, A identificação são identificações sonoras e visuais, o equipamento permite isso, verifica a presença de tensão, ele possui um receptorzinho, um transmissor digital, sensor de tensão, O transmissor funciona com circuito 120, 240, para você poder fazer a identificação. Isso é muito importante. O que identificar? Então, vocês podem olhar aqui nesses dois exemplos, onde eu tenho o que ser identificado. O que nós vamos fazer na aula prática? Na aula prática, eu tenho aqui um quadro,
de distribuição e eu vou identificar os circuitos de tomada. Isso aqui pode ser uma residência, o térreo de uma residência. Aqui eu quero identificar os circuitos de tomada já numa instalação elétrica mais complexa, né? Então eu vou usar a identificação automática fazendo uso do sistema transmissor e receptorzinho, como se fosse uma sonda que detecta o sinal enviado, né, pelo dispositivo transmissor que fica conectado a essa tomada. Então, é muito importante uma identificação, utilizar uma instrumentação adequada e confiável, porque agiliza o processo da identificação e da própria manutenção. Agora, nós vamos mostrar agora para vocês a identificação automática de circuitos via dispositivo transmissor-receptor, que é a nossa ferramentazinha, onde eu tenho um quadro modelo básico construído para fazer esse experimento e mostrar para vocês. Vejam como é feita a identificação de forma rápida e adequada. Pessoal, vamos começar nosso laboratório. Tem um painelzinho que nós montamos para vocês, para a gente fazer esse experimento. É um painelzinho monstruário da IPT Engenharia, onde nós temos aqui, vocês podem observar, um circuito de tomada, um circuito de iluminação. Conectamos tudo num circuito só para fazer um exemplo e mostrar para vocês. Imagina o seguinte, que eu tenho essa tomada, né, e não tenho ali identificação no meu quadro. Como na prática a gente faz uma identificação automática? Aqui vocês podem observar, eu tenho o meu transmissorzinho conectado nas minhas tomadas. Então você conecta na tomada que você quer identificar o circuito. Após isso, você vem com esse outro instrumento que eu estou mostrando aqui, que é importado da Alemanha, né? Esse instrumento, a gente liga o instrumento aqui e ele vai nos sinalizar através de sinalização visual, essa carinha aqui, ó, visual, vocês podem observar, vai ficar verde, ficando verde a gente identifica qual é o circuito correspondente. Então a gente vem aqui com essa sonda, né, no quadro do disjuntor e a gente chega aqui e identifica, ó, vamos apontar aqui, olha, observem só para você ver, ah lá, ó, esse é o disjuntor que pertence àquela tomada. Então, essa identificação, ela é possível de fazer de forma automática. Olha lá para vocês verem, ó, identificado o meu disjuntor. Imagina uma instalação elétrica gigante, onde você tem várias tomadas. Então, a identificação automática pelo dispositivo torna o trabalho mais eficiente, mais rápido e confiável. Mais uma vez, eu tenho o sensorzinho aqui na minha mão, que vai sentir o sinal enviado pelo transmissorzinho, que está na tomada, vocês podem observar. E aqui eu vou apertar para identificar qual é o disjuntor. Então eu venho aqui no meu quadro, né, e vou identificar o meu disjuntor. Olha lá a sinalização, ok?